Confusão das brabas lá na Igreja Assembleia de Deus de Santo André. O povo lá rejeitando o pastor atual e também pedindo eleição, dizendo que a igreja não tem dono. Esse é um tema importante, a questão da autoridade da igreja, a participação do povo. Como é que funciona isso? Vamos falar sobre isso? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Vamos lá, vamos ver aqui a matéria da... Vamos ver o vídeo primeiro, né? Vamos ver o vídeo. Uma situação bem desconfortável, mas vamos lá, vai. Esse aqui é o pastor, né? Peraí, vamos dar um contexto aqui, ó. De acordo com a matéria, no último domingo, isso aqui eu acho que é dia 12 de janeiro. A Assembleia de Deus foi palco de grande confusão. Fiéis revoltados começaram a gritar: queremos eleição. Fiéis revoltados, né? Porque não recusaram a liderança do atual presidente. E aí a explicação, acho que todos vocês já sabem, mas vamos falar. A crise teve início após a morte do antigo presidente, pastor Silas, quando foi revelado que ele, um ano antes de falecer, alterou o estatuto da igreja para indicar seu genro, pastor Leandro, como sucessor. A decisão foi feita sem consultar outros líderes e membros, gerando indignação. Essa aqui eu acho que é a frase, a mais importante. Foi uma decisão monocrática. Sendo isso aqui verdadeiro, isso é muito grave. E eu acredito que a igreja está certa em ficar ali protestando mesmo. Está no culto e está protestando. Eu concordo. Então, quer ver? Ó, vamos lá. O negócio, se de fato isso aqui é verdade, sempre tem que a gente deixar margem para ouvir outro lado, mas parece que é isso mesmo, né? Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo. Esse é o pastor Leandro, que o povo está rejeitando, que é o genro do pastor falecido. Só um segundinho, por gentileza. Deixa eu só avisar. Devido a algumas ameaças, a força policial foi necessária ser chamada, tá bom? E eu só quero lembrá-los que a violação de um culto não é permitido pela lei. O povo bravo mesmo. Dose. É óbvio, como eu falei, a gente não sabe de toda a história, mas esse detalhe aqui, se de fato aconteceu isso, o pastor colocando o genro no lugar, sem a aprovação da igreja, é um negócio totalmente arbitrário. Eu nem digo que não, se o genro dele é respeitado por todos, está ali há bom tempo, nem a igreja concorda, não veria problema, mas o que parece é que não foi isso que aconteceu, né? Então é complicado. Portanto, vamos falar sobre isso? Sobre o modelo de liderança da igreja e a participação da igreja. A igreja pode fazer isso aqui? Eu já dei a resposta, né? Eu acredito que pode. E eu queria começar assim, ó. Lá em 1 Samuel, eu fiz, por sinal, uma pregação sobre isso. Por isso que eu também estou falando sobre esse tema, porque eu fiz uma pregação quinta-feira que eu acho que tem a ver com isso aqui que essa igreja está vivendo e muitas igrejas estão vivendo. A gente ouve muitas vezes essas coisas assim, parece que o pastor é o dono da igreja, é um negócio... Esses dias eu vi uma pessoa falando que o pastor na igreja falou: olha, eu quero todo mundo lá, porque é o aniversário da minha esposa, e eu quero que a liderança tal esteja, porque senão eu vou ficar chateado com vocês. Como é que é isso, gente? É cada doideira. Honre-me. É um negócio doido. Então vamos lá, eu preguei sobre isso quinta-feira na minha igreja, na nossa igreja. Lá em 1 Samuel. Quando eu falo minha, tá no sentido de nossa, porque não tem dono, tá bom? Lá em 1 Samuel 8, o povo pediu um rei. E Deus viu aquilo como rejeição a ele. Ou seja, o povo já tinha um rei, que era Deus. Mas o povo queria imitar as nações ímpias, como a igreja sempre faz, querendo imitar o mundo, que tinha rei. Então Deus disse o seguinte para eles: ok, as condições são estas. O rei de vocês, ele vai tomar os seus filhos e os seus bens. E o verso 17 do capítulo 8 resume bem a ideia. Tomará o dízimo do vosso rebanho e vós lhe servireis de escravos. É isso que vocês querem? Aí o povo falou: é isso mesmo que a gente quer. Olha que doideira. Eles eram livres, mas eles queriam ser escravos só para ter um rei. Lá em 1 Pedro diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que texto. Sacerdócio real. Essa sempre foi a vontade original de Deus. Que a sua nação fosse uma nação de sacerdotes e reis. O seu povo é um povo de príncipes, em que o rei é apenas Deus. Então a primeira coisa que todos nós temos que entender, seja os pastores e os membros, nós só temos um rei.
um soberano, que é Jesus. A igreja não tem dono. Nem o pastor e nem o povo é o dono. O povo também não é. Porque muitas vezes nós vemos o pastor como dono. E está errado. E o pastor como um problema. Isso existe. Mas o outro lado da moeda também existe. Moisés era um bom pastor e o povo estava todo errado. Completamente errado. Portanto, ninguém é dono. Nem o povo. A voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Não. Não tem isso. Então, se o pastor não é dono, a igreja também não é. Ninguém é dono da igreja. Afinal de contas, quem comprou a igreja? Foi Paulo? Não foi. Foi o pastor João, Mocelin? Não foi. Foi Cristo. Lembra de Paulo repreendendo os irmãos que estavam baseando a fé deles em homens? Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou fostes batizados em nome de Paulo? Paulo, então, chama a si mesmo de servo, de escravo. E diz que Deus colocou os apóstolos por último ainda. Jesus disse que quem quiser ser o maior será o menor, o servo. E a ilustração que Jesus deu era de um escravo mesmo. Lembra, os discípulos não queriam lá. Jesus entra, ninguém queria lavar os pés, aí Jesus começa a lavar os pés de todo mundo. Atributo de um escravo. Ou seja, e Jesus diz para eles, os seus líderes, é assim que eu quero que vocês sejam, como servos. O que não tem nada a ver com muitos pastores e com, por exemplo, também a igreja católica. O Papa todo lá, aquilo lá parece um servo para você? Não tem nada a ver. Então a igreja não tem dono. As autoridades que ali estão ali para serem obedecidas. Obedecer a vossos pastores, declara a Escritura. Mas esses pastores estão ali para representar Deus, ou melhor, para servir a Deus e exercer a autoridade de acordo com a Escritura. Ninguém tem autoridade em si mesmo. Ninguém. A igreja não tem dono, o dono é Cristo. Não é só na igreja, é em casa, é no trabalho. A posição de autoridade é para servir as pessoas. Vamos dar um exemplo. Esquerdistas dizem a criança pertence ao Estado. Conservadores às vezes dizem as crianças pertencem aos pais. Cristãos retrucam, elas pertencem a Deus. Mas que Deus encarregou os pais de criá-las, não o Estado. Então essa é a posição. O marido ele tem que entender que a posição de liderança dele é para servir a sua família. Esse conceito muda tudo. Tendo dito isso, o pastor sozinho, se de fato foi isso que aconteceu, decidir as coisas é um absurdo, porque na Bíblia a liderança sempre é plural. Sempre é. Lembra, eu sempre cito essa frase aqui. Poder absoluto corrompe absolutamente. O que significa essa frase? Que quem tem o poder sozinho, ele vai se corromper. Não pode. Na Bíblia a ideia sempre é plural. A liderança sempre é plural. Em casa é um homem e uma mulher. O marido é o cabeça, mas a Bíblia chama a mulher de dona do lar. É auxiliadora. Portanto, a liderança sempre é plural. Em Atos 14, 23 nós vemos isso. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Que texto! A liderança não tinha um presbítero. A liderança da igreja não era formada por um presbítero, mas por vários. Segundo ponto aqui. Os presbíteros não eram escolhidos por apenas uma pessoa, havia uma eleição. Não se fala exatamente como era essa eleição, aqui a gente não tem esses detalhes. Eu creio que muitas vezes a igreja ela reproduz um modelo de eleição que não é bíblico, que está mais inspirado na Grécia ou no modelo democrático atual e não na Bíblia. Mas não é o meu tema aqui hoje. De qualquer maneira, você vê ali uma eleição. Lembra também de Atos 15? Tinha lá uma dificuldade. Judeus convertidos ao cristianismo estavam dizendo que era necessário circuncidar as pessoas. Paulo disse que não. E aí teve uma celeuma lá. E o povo se reuniu, lá em Atos 15 a gente vê isso. Diz o texto, no verso 6, que os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir sobre circuncidar ou não os batizados, os gentios. E a decisão foi, não tem que circuncidar. Não tem que circuncidar. E olha que coisa. Em Atos 15, 22, a gente lê assim sobre a decisão. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Que texto, hein? Que texto! Tinha uma liderança, apóstolos e presbíteros. Mas olha também, junto com a igreja. Olha como que o povo estava ali. Olha, que coisa! Outro tema, outro texto, vai. Samuel, o profeta Samuel que ungiu Davi. Olha como a Bíblia mostra o desenvolvimento da autoridade dele, como a autoridade dele foi sendo estabelecida em Israel. Então vamos lá, vamos ler o texto. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, o que mostra que a nossa autoridade vem de Deus, ele que é a fonte da autoridade. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. E aqui a gente tem algo interessante. A confirmação do fato de que Deus era com ele, por meio das ações, por meio dos frutos, por meio da obra que Samuel desempenhava. Qual era a evidência de que Deus era com Samuel? O fruto dele.
E é isso que a gente precisa ver nos pastores, os frutos daquilo ali. Mas o texto continua. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Meu Deus, que texto! Para a gente entender a ideia de autoridade, da relação da igreja com a autoridade, da participação da igreja nas decisões da igreja. Que texto, gente! Que texto, minha gente! Primeiro, não foi o povo que escolheu, foi Deus. A voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Isso aí é paganismo. Isso é utilizado para colocar a voz humana como fonte última de autoridade. Aquilo que os homens decidirem é verdade. Aquilo que a maioria decidir é verdade. A maioria decidiu. A voz do povo pediu Jesus Cristo morto. Então a voz do povo não é a fonte última de autoridade. Isso é absurdo. Foi Deus quem escolheu Samuel. Mas note isso. Por meio das obras de Samuel, o povo começou a perceber e reconhecer que Deus havia eleito. Isso aqui não é um jogo de palavras, isso aqui é importante. Deus escolhe, o povo reconhece. O povo não escolheu, mas o povo reconheceu. Notou, tá vendo? Olha como foi Deus quem escolheu Samuel. Então, o que acontece é que muitas vezes pastores tentam colocar ali na marra alguém na liderança da igreja que não tem fruto nenhum. Aí o povo não reconhece. Não é que o povo não escolheu. O povo não tem que escolher, o povo tem que reconhecer. E por quê? Por falta de capacidade intelectual, por falta de caráter, por falta, às vezes, de tempo. Já que a pessoa até tem, pode até ter a credencial, os frutos, mas ainda não... Quer dizer, tem frutos, mas poucos ainda. Não deu para mostrar, não deu tempo para mostrar tudo. E isso em qualquer lugar. O respeito é algo que precisa ser conquistado. Eu lembro, eu jogava bola. Quer dizer, eu jogo, né? Pela graça de Deus, vou jogar hoje, se Deus quiser. Mas... É que agora eu tô velho, né, gente? Tô 42, né? Tô um idoso, careca já. Me patrocine aí, gente, alguém aí, ó, fazer aqui, ó, capilar. Mas enfim, e eu jogava direitinho. E eu lembro que uma vez eu cheguei a um jogo, um racho, que a gente fala aqui racho, que é uma brincadeira lá, o jogo não oficial, é um jogo dos pernas de pau aí, né, enfim. E aí cheguei lá e um amigo achava que eu jogava bem e falava, vai, escolhe aí, Rodrigo. Eu falei, você tá doido, cara? Eu não conheço ninguém aqui. Não é assim que funciona. Eu podia até ser o melhor do jogo ali, mas não é assim. Você chegou, você tem que ganhar respeito. E eu acabei ganhando ali, joguei uns 2 jogos, o pessoal me deu ali os coletes para escolher o time. Mas é algo que tem que ser conquistado, você tem que mostrar pelos frutos. Em todo lugar é assim, gente. Em todo lugar, em todo lugar. Então, esse modelo, o modelo democrático pregado por aí, ele vem da Grécia, não da Bíblia. Contudo, a Escritura, ela mostra sim uma participação do povo. O povo tendo participações, como a gente vê ali em Atos 15, em Atos 5 ou 6, em que o povo reclama que certas viúvas estavam sendo esquecidas. E o diaconato é estabelecido por conta de uma participação do povo. O povo fala, olha, tá errado isso aqui, gente. Então o povo tem sim uma participação. E quando Deus escolhe um servo, o povo reconhece, como foi com Samuel. Portanto, então, o que me parece ser o correto é isso aí. O pastor... a igreja tem que ter uma liderança plural, que eu acredito que o modelo mais correto de liderança é o presbitério, ter um conjunto de líderes, como a gente vê aqui em Atos, aquele conjunto de líderes ali. E o povo deve sim honrar esses verdadeiros servos de Deus. A liderança, a autoridade, diz Romanos 13, foi estabelecida por Deus. Então a gente deve honrar, desobedecer à autoridade, diz Romanos 13. Resistir à autoridade é resistir ao próprio Deus. E aí, essa é a primeira percepção então. A autoridade existe, a anarquia é demoníaca e é errada. A anarquia em qualquer lugar, em casa, na escola, no trabalho, na igreja. A anarquia, a ausência de autoridade, é um erro. Tem que ter autoridade. E o que me parece mais correto é uma autoridade plural, que a gente fala que é um governo de um presbitério, com um conjunto de líderes. E ambos devem entender que estão ali para servir a Deus, sejam os presbíteros, os pastores, e também o povo. Nem os líderes e nem o povo, eles são donos da igreja. A igreja é de Deus. Mas nós notamos também essa participação da igreja. Nós notamos, a igreja reconhece. Por meio dos frutos, a igreja reconhece. É verdade, tem igreja, a igreja não reconheceu Moisés. A igreja está em pecado. Tendo ali um homem de Deus, capaz, e a igreja não reconhecendo, aí quem está em pecado é a igreja. Isso acontece também. Mas o modelo bíblico é esse. Tem uma liderança, mas a igreja tem sim uma participação. Eu lembro até, às vezes erra nessa participação, né? Na minha opinião, a minha igreja errou. Quando votaram, a gente votou para a questão de parar o culto. Eu falei, não, tá errado isso aí. E aí eu também falei, ignorei depois a decisão da igreja, porque isso aí é pecado, vocês estão em pecado, e se vocês quiserem continuar assim, o problema é de vocês. Eu vou voltar a fazer culto aqui, porque não dá para ficar sem culto, não. Então, às vezes, tá vendo? A igreja erra também. A igreja erra, pastores erram, igrejas erram, mas
o modelo bíblico é esse. Tem um conjunto de líderes e a igreja, ela tem uma participação sim. Ela tem, mesmo um governo plural, tem um conjunto de líderes, mas é importante a participação da igreja. É importante a participação do povo, como eu vejo ali em Atos. Mas é isso aí. O que vocês acham? Se alguém vai que alguém está nos acompanhando, é membro lá da igreja, pode até nos contar melhor se é de fato isso, essas matérias aqui são verdadeiras, se é exatamente assim. De qualquer maneira, o princípio que eu dei aqui, eu tenho certeza, esse sim vale para qualquer situação. É isso aí, gente. E, gente, nós estamos começando, vamos ter aqui no nosso canal, o clube de membros. Uma maneira de você nos ajudar no canal. E alguns conteúdos que a gente não consegue falar aqui. É impossível, impossível. Minha ideia então é fazer pelo menos uma live aí para esses membros exclusivos do canal. E a gente vai estar falando mais sobre isso, tá bom? Valeu!